Olá, canal Jaqueline Roberta, se inscreva, deixa seu like e toca o sininho. Santos tem um confronto importantíssimo para a Copa do Brasil amanhã, 7 horas da noite, Arena Fonte Nova. Vamos enfrentar o Bahia, oitavas de final. Se o Santos passar, vai para as quartas de final, embolsa aí um bom valor, mais de 4 milhões de reais. Transmissão, gente, Sport TV, Premier, narração também no De Olho no Peixe, não se esqueçam. E é um jogo importantíssimo. No Campeonato Brasileiro, Santos está em 12º com 11 pontos, o Bahia em 16º com 7 pontos. Temos boas lembranças recentes, né, contra o Bahia. No Brasileirão fizemos uma ótima partida, vencemos de 3-0. No jogo na Vila Belmiro da Copa do Brasil ficou um 0-0 com um saborzinho de que o Santos poderia ter vencido por 1-0. Teve o gol do menino David, teve um impedimento que até hoje a gente não ouviu os áudios do VAR. Um lance muito estranho, inconclusivo, mas o Santos tem que deixar tudo isso para trás e focar completamente nesse jogo que vale muito para o Santos, até porque Sul-Americana, torcedor santista, vem aqui. Você acredita que o Santos vai se classificar na Sul-Americana? É muito difícil. O que é palpável e real para o Santos é esse jogo da Copa do Brasil. Então vamos a um pequeno retrospecto. O que aconteceu com o Santos depois do 3-0 no Campeonato Brasileiro contra o Bahia? Fizemos um jogo ali contra o Vasco no Campeonato Brasileiro também, fora. Um Santos onde teve uma proposta e deu conta do recado, venceu de 1-0, só que depois disso o Vasco teve uma queda de rendimento. Empatamos 0-0 contra o Bahia na Vila, como eu já falei, teve um gol impedido, o Santos não recorreu, nada aconteceu depois disso, não ouvi áudios do VAR, ficou por isso mesmo, então ok, foi um 0-0, mas é um resultado que dá para o Santos fazer algo diferente fora de casa. Santos empatou contra o Palmeiras, o nosso grande rival, 0-0 na Vila Belmiro, e ficou um gostinho de que poderia ter vencido de 1-0 se o Odair tivesse sido um pouquinho mais ousado. Aconteceu o jogo contra o Audax Italiano do Chile, o 2-1, que calma, torcedor. Até a expulsão do Joaquim, o Santos tinha feito uma proposta de jogo muito boa. Então eu digo que após o 3-0 contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, o Santos teve um jogo sofrido contra o Vasco, mas conseguiu manter uma proposta, conseguiu o resultado, conseguiu um empate para o Bahia, que poderia ter sido 1-0 nesse jogo da Copa do Brasil, mas se comportou bem de uma certa maneira. No clássico contra o Palmeiras foi melhor que o imaginado, se comportou muito bem. Contra o Audax Italiano do Chile, até a expulsão do Joaquim, estava indo tudo muito bem também. Gente, quando eu digo tudo muito bem, não é, nossa, o Santos estava jogando um futebol assim, a lá Neymar, a lá Ganso, não. O Santos tinha uma proposta definida e conseguiu cumprir essa proposta, tá bom? Que fique bem claro para vocês. E aí depois, a partida contra o Audax Italiano, né, Comebol, aquela loucura que foi, o Santos se fragilizou. Mas também não tinha força máxima, não tinha muitos jogadores. E no fim de semana, jogamos contra o Red Bull Bragantino que tinha empatado contra o Palmeiras, que tinha vencido o Atlético Paranaense, que tem um elenco melhor que o Santos, que tudo bem, jogaram com um time misto, mas é melhor que o Santos. Tinham vindo de uma goleada na Copa Sul-Americana e pegaram o Santos. Um Santos que estava cansado, né, desgastado, algumas peças, porém outras tinham voltado de descanso e não deram 100%. Eu tenho certeza que o Odair tem parcela de erro sim nessa derrota contra o Bragantino, mas eu senti os jogadores também bem desconectos nessa partida. E o que me chamou muito a atenção, que o Felipe Camargo estava lá, com de olho no peixe, óbvio, e ele entrevistou o Lucas Lima, ele entrevistou o João Paulo, ele entrevistou vários jogadores, e a maioria deles falaram foco na Copa do Brasil. Foco na Copa do Brasil. Vocês podem até acompanhar nas redes sociais do De Olho no Peixe, nosso TikTok, nosso Instagram, tem lá os cortes. Muitos jogadores falaram foco na Copa do Brasil. É o Santos que caiu de produtividade, Segunda Guerra Mundial. Não. Mas é um Santos que teve oscilações, assim como o Bahia também teve oscilações nesse meio tempo. Então, como chega Santos e Bahia para esse confronto? Muito páreo. O Bahia tem fator torcida e casa, né? Casa-torcida.
Mas o Santos também é um time que creio que não vá bobinho para essa partida. É um Santos que quer passar, que quer e que deve isso ao seu torcedor, porque a Copa Sul-Americana vai ficar muito difícil. Então vamos pegar aqui o retrospecto do Bahia, o que aconteceu com o Bahia depois do jogo contra o Santos, tá bom? O Bahia, infelizmente, perdeu para o Flamengo de 3-0 lá, lembrando que foi um jogo em Salvador, empatou 0-0 com o Santos na Vila pela Copa do Brasil, empatou contra o Goiás na Arena Fonte Nova 1-1, perdeu para o Internacional fora de casa por 2-0 e agora enfrenta o Santos. Então é um Bahia que não joga a Copa Sul-Americana, óbvio que está só na Copa do Brasil, porque voltou da Série B, teve um desempenho ruim, mas lembrando que eles têm o fator casa e torcida numa competição diferente. Mas pro lado do Bahia teve aí derrotas e empates. O Santos ainda beliscou aí vitória, fez um clássico muito importante, equilibrado. Então eu vou confiar. Torcedor, vai de você confiar ou não. Acho que ficou claro que o que o Odair colocou lá contra o Bragantino não deu certo, que ele pode sim jogar com 3 volantes e ser ofensivo de uma certa forma. Eu vou dizer que, nossa, vai ser ofensivo a maior parte do tempo. Mas ele mesmo falou que a nomenclatura ele usou em uma das coletivas ali no final do jogo contra o Audax Italiano. Não vamos nos prender a nomenclaturas. Então, é um Santos que pode jogar com 3 volantes. É um Santos que pode poupar o Ângelo, que não vem bem. É um Santos que pode fazer algo diferente e surpreender o Bahia, tá bom? Então, eu confio no potencial do Santos, sim, e na vontade, levando em conta que a Sul-Americana já ficou para trás e que o Santos é um time que precisa estar em competições. Nós precisamos. Tem o fator financeiro e tudo mais. Precisa dar essa resposta para a torcida e o próprio Odair Hellmann, se quiser se manter no cargo, sabe que passa muito por esse jogo da Copa do Brasil. Passa muito por esse jogo. Lembrando que vai ter a volta do Espírito Mendonça. Acho que o Mendonça vai ser uma peça importante, porque nós vimos que outras peças aí do nosso ataque nas pontas não estão conseguindo dar essa velocidade, esse dinamismo. Vai passar muito pelo Lucas Lima também estarem um bom dia. O Soteldo recuperar, né? Já jogou um pouquinho contra o Audax Italiano, jogou um pouquinho no jogo de Bragança. Agora vamos ter um Soteldo mais inteiro. Eu pouparia o Ângelo. Eu sei que o Patati foi viajar, porque estou olhando aqui no Instagram do nosso Santos. Os meninos foram, vai ter o próprio David, que a nossa defesa, que falhou nos últimos jogos, continue, esqueça sim o que aconteceu e foque no antes da Audax Italiana do Chile e que consiga voltar a ter equilíbrio. Então vejo aqui nas fotos o David, o Alisson, Lucas Pires, o Fernandes, Messias, Patati. Tem a volta do Mendonça, tem a opção do Bruno Mezenga, que eu não acredito, acho que o David vai marcar nesse jogo, se Deus quiser. Temos aí opções. Não é o elenco dos sonhos, não é o time dos sonhos, mas nós temos opções. Então cabe muito ao Santos entender a complexidade das coisas, o quanto importa esse jogo e ir assim com uma mentalidade firme. Odair Hellmann, a responsabilidade está nas suas mãos, de ir com uma mentalidade firme para esse confronto da Copa do Brasil. O Santos precisa passar para as quartas de final. Jaque, mas catar outro adversário nas quartas de final vai cair. Gente, Copa é jogo a jogo, vai que vai, vamos na fé e as coisas podem dar certo. Pode ser um respiro, um upgrade para o Santos. Eu senti um Santos abaixo do rendimento contra o Bragantino e, como eu falei, eles falaram muito foco na Copa do Brasil, foco na Copa do Brasil. Então, realmente, eu acho que eles estão com foco na Copa do Brasil e eu quero acreditar nisso, tá bom, torcedor santista? Um beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo se você está confiante ou não. Santos e o Bahia são times páreos, tá? Não vai ser um jogo facílimo, nem um jogo extremamente difícil. Vai ser um jogo de quem tiver uma melhor leitura, tá bom? Para ambos os técnicos.